Veja no ICL Notícias, segunda edição. Governo 4.0. Em convenção do PT, Lula fala sobre planos caso seja eleito e dá dica de quem será o sucessor. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Meteu atestado. Michele falta a convenção do DF, posta foto em hospital e 01 fica sozinho mais uma vez. Escola Trump de interferência. Milei volta a atacar Lula em movimento coordenado da extrema-direita. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais, começando mais uma semana, hoje dia 3 de agosto de 2026, com bancada completa. Excepcionalmente hoje com Pedro Costa Júnior aqui na bancada. Pedro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. E Rodrigo Viana, meu parceiro, mais uma vez aqui. Gabi, prazer estar com você e com o Pedro aqui nessa segunda. Obrigado, Gabi, brilhante como sempre, o nosso arguto e afiado Rodrigo Viana. É uma grande responsabilidade aqui, que hoje eu estou no lugar do maior brasileiro de todos os tempos. Um beijo pro Chico Sá. Chico Sá. O Chico Sá que estava no N1 hoje, viu, isso, gente? Então, se você não assistiu, o Chico Sá estava lá, marcando presença no N1, mas amanhã ele está de volta, tudo normal por aqui. Esse final de semana, a gente teve convenções em todo o Brasil e com destaque principalmente para a convenção do PT. Vamos começar o programa? Gabi, Pedro, todas e todos que nos acompanham, o meu radar ICL de hoje está direcionado à convenção do Partido dos Trabalhadores, que escolheu o Lula, não é surpresa para ninguém. É a 7ª candidatura do Lula a presidente. Ninguém na história do Brasil concorreu tantas vezes a presidente como o Lula. Nós vamos falar bastante sobre a convenção, trazer vários pontos aqui importantes durante o programa, mas eu queria destacar essa história que virou um ruído no bastidor da convenção, que foi o presidente Lula, durante o discurso, empolgado, importante, nós vamos destacar aqui vários pontos, mas ele deixa escapar quem é o provável sucessor dele o dia que nós chegamos ao pós-Lula. A imprensa brasileira fala do tal do pós-Lula há muitos anos, torcendo para chegar logo, mas não chega. O Lula falou na convenção, deu uma dica de quem seria o nome para conduzir o PT no pós-Lula e citou um nome. Vamos acompanhar esse trecho, isso virou um burburinho depois ali na convenção. Vamos lá. Agora que nós estamos com o básico garantido, agora é hora de dar um salto de qualidade. Agora é hora de pensar nesse país. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Ou você, Rafael, porque quem sabe sai do Piauí o próximo, ou quem sabe do Rio Grande do Sul, ou quem sabe do Ceará, ou quem sabe de Pernambuco. De algum lugar vai sair, e da Bahia. De algum lugar pode sair. Então nós precisamos definir essa eleição agora, é para definir que país a gente vai deixar do ponto de vista das coisas que nós ainda não fizemos. Você repara que o Lula estava falando qual é o país, o projeto de país, eu quero entregar esse país lá na frente melhor do que hoje, e aí ele deixa escapar, viu, Haddad? Porque é o país que eu vou entregar para você lá na frente quando você presidir o Brasil. Aí acho que o Lula ou percebe que era bom citar outros, ou então... Essa ficou a dúvida, a gente vai até depois para debater um pouco aqui, né? Se ele deixou escapar, se foi um ato falho ou se foi um recado mesmo. E eu queria dizer por que pode ter sido um recado. Porque na semana passada houve uma convenção estadual do PT no Ceará. E o presidente Lula, isso é a apuração que está na coluna do Bernardo Melo Franco, o repórter do Globo. O presidente Lula foi ao Ceará e não gostou muito do que ouviu, porque um artista que estava participando ali da convenção, claro, ligado ao Camilo Santana, achou que ia fazer uma graça e falou, não, Lula, porque o próximo presidente é o Camilo Santana. Dizem que o Lula não gostou e mandou avisar, olha, essas coisas vocês têm que combinar antes comigo, não quero ser surpreendido.
E será que agora ele deu o troco na Convenção Nacional, dizendo para o Camilo Santana, não ponha tantas manguinhas de fora, porque tem o Haddad aí, que é o primeiro da fila? Foi até curioso que enquanto o Lula citava e falava essas coisas, o Camilo Santana estava com uma cara assim ali ao fundo do palco, uma cara assim séria, né? E o Lula depois acaba citando, não, se não for o Haddad, pode vir do Piauí, pode vir do Ceará, pode vir da Bahia, um futuro presidente aí no pós-Lula. Eu deixo isso como um destaque, um radar. Eu diria, primeiro tem que ganhar essa eleição, para depois pensar no pós-Lula. Quer dizer, ele vai existir o pós-Lula de qualquer forma, mas seria bom concentrar primeiro em ganhar essa aqui, que não vai ser brincadeira. Mas virou um assunto, Gabi. Foi um dos assuntos durante a convenção. Eu sei que nós vamos trazer vários outros importantes também, né? A gente vai trazer, eu vou passar para o Pedro Costa Júnior comentar, mas antes disso eu queria chamar você para votar na nossa enquete, que tem a ver com esse destaque que traz aqui o Rodrigo Viana na nossa abertura de programa. Então você responde, quem você acha que deveria ser o sucessor de Lula? Fernando Haddad, Camilo Santana, tem até a Janja aí nessa lista. Mas a gente volta aqui o debate para a nossa mesa, porque é um ponto que foi colocado ali. Foi um ato falho, não foi? Foi uma sinalização? Fato é de que algum tipo de mal-estar ali rolou, né, Pedro? Perfeito, Gabi. Como diz o Rodrigo aqui, sempre muito afiado, né? Desde que o Lula se coloca como candidato, a mídia hereditária, como diz o nosso querido Chico Sá, ela já se coloca como uma medida de pós-Lula. Ela já pensa no pós-Lula, né? E o presidente Lula abriu o discurso com aquelas metáforas de futebol que alcançam toda a população, né? Aquela arte de comunicação que ele tem, dizendo o seguinte, o Pelé disputou 4 Copas, nós tivemos a Copa aí agora, o Cristiano Ronaldo, o Messi, né? Todos eles disputaram recordes de Copa, mas eu sou o único candidato que está indo disputar a 7ª Copa e vou ganhar 4, vou ser o único tetra, nem o Pelé é tetra, nem ninguém ali é tetra. Com relação ao Haddad, o Haddad foi, eu falava para o Rodrigo nos bastidores, o Haddad foi meu professor na USP, né? Então, eu conheço o Haddad, assim, relativamente de perto. Ele é o quadro preparado, Eu concordo com o Rodrigo que agora, ele é o quadro preparado para a sucessão. Que agora não é a hora de falar isso, essa eleição vai ser uma eleição duríssima. Não pense o contrário, vai ser uma eleição dificílima. O presidente Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, nem no auge da sua popularidade. Vai ser uma eleição com intervenções de fora, como nós já estamos acompanhando. Agora, a partir de 2027, eu deixo aqui, o presidente Lula tem que construir esse sucessor de maneira clara. Seja o Haddad, seja o Camilo, seja o Boulos, seja quem for. Esse é o recado que tem que ser dado. Muito bom, e eu quero aproveitar aqui, o Rodrigo adiantou que a gente ia trazer outros pontos aqui para discussão sobre a convenção, né? Sim. Outros trechos de discursos e tudo mais. O Lula falou também sobre a importância do combate à violência contra as mulheres, e essa fala ela foi vista também como um aceno, claro, para o eleitorado feminino, aliás, um eleitorado que rejeita bastante o Flávio Bolsonaro, né? Ele tem sentido a rejeição das mulheres, e ele estava justamente falando a respeito disso. A gente vai assistir mais esse trecho e volta aqui a conversar. Vamos lá. Só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher desse país. E o PT tem que ter coragem, o meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som. Não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. É uma fala muito boa, na verdade, né? É uma fala dura e tem que ser colocada dessa forma mesmo. Acho que está indicando, queria ouvir vocês também sobre isso, meninos, mas está indicando justamente que vai na contramão do Flávio Bolsonaro, né? Em um momento que o eleitorado feminino rejeita muito a campanha do Flávio Bolsonaro, em que ele está com dificuldade com as mulheres, inclusive do próprio campo, as mulheres conservadoras, de direita. Eu quero também ver as ações ali que vão ser colocadas, né, ações na prática, né, no sentido de espaço para as mulheres dentro do governo, ações de combate ao feminicídio. Realmente a gente tem números muito altos e até por isso o Tarcísio de Freitas está sofrendo uma rejeição das mulheres em São Paulo, né, porque o feminicídio em São Paulo é um grande destaque. Mas quero ouvir o posicionamento também de vocês a respeito disso. Não, aliás, Gabi, só um detalhe, não havia mulheres oradoras para falar, né? Num evento Exato. Que era tão importante dialogar com
com o eleitorado feminino, né? E não havia. Aí o Lula saca a Janja ali, não sei se foi de última hora ou se foi já na preparação ali do evento. Dá a entender que foi meio de improviso, mas eu acho que pode ter sido combinado alguns momentos antes e a Janja acaba falando, né? E o presidente Lula faz esse discurso forte. 2 temas, Gabi, que eu diria que em eleições passadas não foram centrais na campanha de Lula e dessa vez serão. Questão das mulheres, né? Não que o PT sempre teve esse compromisso do direito das mulheres, da igualdade, etc. Mas dessa vez com mais ênfase, até porque do outro lado está o Flávio Bolsonaro. E o segundo ponto, a questão da defesa da soberania e da defesa da integridade nacional. O PT no passado, outro dia até o Pedro falava aqui, né, não era uma questão central para o PT a questão do nacionalismo do projeto nacional, até porque o PT disputava com o brizolismo, com o trabalhismo antigo, com o varguismo, e tinha uma desconfiança do Estado, esse projeto nacionalista, era como se fosse meio antiquado ser nacionalista. Acabou isso, né? Hoje não existe um projeto progressista sem ser de defesa da soberania nacional. São os 2 pontos centrais e esse das mulheres foi muito forte, né, Gabi? E foi muito destacado em todas as mídias depois que acabou a convenção. Eu acho necessário e acho importante também do ponto de vista político, Pedro. Excelente. Veja, o presidente Lula sabe, ele tem a consciência de quem deu a vitória para ele, né, para esse projeto de Brasil contra o Bolsonaro nas últimas eleições, que foram as eleições mais disputadas da história do Brasil, menos de 1% de diferença. E quem deu a vitória ao presidente Lula foram as mulheres, e sobretudo as mulheres negras da periferia. Ele sabe disso, né? Os números comprovam isso. E sabe também, como bem dito aqui pela Gabi, da dificuldade do Flávio Bolsonaro atingir o público feminino. Não à toa, Gabi, não à toa, Rodrigo, você tem figuras como o Paulo Figueiredo, neto do último ditador que nós tivemos aqui no Brasil, que defende publicamente que as mulheres não devem votar no Brasil porque votam mal. É exatamente o contrário do que o Paulo Figueiredo diz. As mulheres votam bem, elas sabem votar, elas votam com coragem, elas votam exatamente para defender a família de verdade, né? Quer dizer, não essa família fictícia que o Bolsonaro apresenta, que é casos de família. Por isso eles querem, quer dizer, é um movimento orquestrado que vem dos Estados Unidos, que vem da extrema-direita americana, para proibir e vetar a participação das mulheres na política. E só para fechar, com relação à participação das mulheres na história do PT, vamos lembrar que a primeira prefeita da história de São Paulo foi uma mulher do PT, à época Luísa Erundina. Aliás, as 2 únicas prefeitas que São Paulo teve mulheres foram do PT, a Erundina e a Marta Suplicy. Esse é um ponto forte do PT. Muito bom, Pedro. E, Rodrigo, isso que você falou, né, de ele chamar a Janja, assim, meio que parece que num discurso de última hora é importante porque até o próprio Lula, na fala, ele diz, eu vou começar fazendo uma crítica a mim, porque é um evento grande e tal, feito com muita criatividade, e não tem uma mulher aqui para discursar, né? Não tem a fala de uma mulher. E aí é nesse momento que a Janja entra e aí ela fala sobre a importância, né, de eleger o presidente Lula novamente. Ela diz, somos nós que vamos eleger você novamente, né? Mais uma vez ressaltando a importância do eleitorado feminino, que costuma ser mais progressista mesmo. Sim. E é um voto histórico que levou à vitória do presidente Lula também. Eu queria aproveitar para passar aqui pelos principais compromissos apresentados para um 4º mandato do presidente Lula. Ele diz o seguinte, né? A gente ressalta aqui nos tópicos, né, que a nossa equipe preparou para a gente poder discutir na mesa. Então, o que o governo Lula, o presidente Lula, prepara para um novo mandato eventual? Mais investimentos em educação, novas políticas para idosos e melhoria da Previdência, fortalecimento da defesa e das Forças Armadas, acelerar a transição energética e ampliar políticas de inclusão social e redução de desigualdades. Também uma marca forte do governo Lula, já desde o Lula número 1, né? Sim. Alguns temas desses aqui não são novidade, né, Pedro? Reduzir desigualdade. Quando o Lula é eleito a primeira vez em 2002, era grande marca, né? Não era nem Bolsa Família, era o Fome Zero, lembra aquele primeiríssimo programa? Bem lembrado. Que era inspirado um pouco no Betinho, depois ele vai para o Bolsa Família, que por sua vez vinha também do governo Fernando Henrique, muito menor. Então, é algo recorrente nas campanhas. Mas tem aqui, fortalecimento da indústria da defesa e das Forças Armadas. Aqui está dentro do pacote do nacionalismo como uma novidade. Eu não lembro de em outras campanhas o PT ressaltar esse tipo de coisa como uma marca, mas eu estou achando que ficou necessário, né? O mundo inteiro está caminhando para isso, né? A gente gostaria que o dinheiro fosse gasto talvez de outra forma, mas
é necessário para o país ser respeitado, né? Políticas para idosos, melhoria da Previdência. Esse me preocupa um pouco, o que é melhoria da Previdência. Espero que não seja uma outra reforma para adiar a aposentadoria da turma que está perto. Até chegar a arrepiar, né, Rodrigo? Eu diria que tem duas palavras-chave para a gente definir esse discurso do presidente Lula, que é legado e sucessão. Ele fala muito de legado, né, Rodrigo? Ele fala muito do que fez e faz uma provocação. Ele diz, só pode fazer promessa quem já fez, quem já cumpriu promessas. Quer dizer, o que a candidatura Bolsonaro tem para fazer? Eles não têm o que apresentar, então eles não podem oferecer um futuro. Então as palavras, né, legado e sucessão no sentido de futuro, porque se falou muito de futuro. O Flávio Bolsonaro fala de futuro, mas não fala de projetos, não explica como vai fazer esse futuro. E o que o presidente Lula coloca aí é todo o seu legado, toda a sua história, toda a sua biografia e a sucessão, o futuro, né? O que será o governo Lula 4? Ele apresenta projetos para o futuro. Isso é decisivo. E também é decisivo nesse sentido, com relação a pensar os projetos sobre o futuro, que eu anotei aqui, Gabi, a questão que o Fernando Moraes fala muito, o biógrafo, grande biógrafo do Lula, do presidente Lula, que o Rodrigo conhece, que está no volume 2 da sua biografia. O Fernando Moraes tem dito o seguinte, nas palavras dele, o governo Lula 4, se concretizar, vai ser o maior governo de todos os governos Lula, porque o presidente Lula está pensando exatamente no seu legado e exatamente na sua biografia. Por isso, esse governo, que já ficou claro ali, o presidente Lula disse que vai comprar brigas e embates que ele não fez até hoje. É um ponto importante, né? Importante. Eu quero trazer também aqui, a gente falou que houve várias convenções, né? Nesse final de semana, teve uma convenção do PL nesse final de semana, né? Que a gente esperava que teria a presença de Michele Bolsonaro. Foi marcada mais uma vez pela ausência. A gente teve o lançamento da candidatura do Flávio na semana passada, né, em que a Michele Bolsonaro gravou aquele vídeo curtíssimo em que ela citou o Flávio Bolsonaro uma vez e dessa vez ela, Michele, foi confirmada como candidata ao Senado pelo Distrito Federal, só que ela não apareceu para um encontro público, para a foto do lado do Flávio Bolsonaro. Ela está evitando realmente a qualquer custo, né? Vamos ver onde apareceu Michele Bolsonaro. Em qual foto que Michele Bolsonaro apareceu? No hospital, gente. Ela disse, olha, tive uma crise de enxaqueca, publicou a foto. E assim, foi interessante que a nossa equipe e também algumas pessoas, a gente vai apontar aqui, o Pedro Ronchi, eu não sei se a pronúncia está correta. Pedro Ronchi, né? Eu vi essa postagem mais cedo. Ele fez uma retrospectiva sobre personagens da direita no hospital. Então, olha ali, tem Carla Zambelli, o próprio Jair Bolsonaro, Magno Malta, enfim, a Carol Detone está ali também, um pessoal, o Nicolas Ferreira aparece, enfim, todo mundo postando foto. O último, né? Ali é o da SWAT, né? O último ele mesmo. Eu esqueci o nome dele. Marquinhos da SWAT, É, né? O cara da SWAT. Meu Deus. Assim, como a direita, extrema-direita nesse caso, né? Porque a direita, em outros tempos, era um pouquinho melhor. Como a extrema-direita brasileira gosta de tirar uma foto no hospital, né? Eles falam tanto de vitimização, que as minorias se vitimizam, mas eles não podem ver uma cama de hospital e tiram foto, porque tudo bem ir para o hospital, você tem um problema. Agora, você se colocar na figura de alguém que está hospitalizado, transformar isso numa parte de uma narrativa política e tal, que o Jair Bolsonaro fez em 2018, estreou isso, eu acho, né? Ali a campanha dele em 2018 é favorecida, uma campanha feita de dentro do leito do hospital, dava entrevistas para os programas policiais de fim de tarde, e isso ajudou a elegê-lo. Depois disso não parou mais, o Jair Bolsonaro podendo corre para o hospital. E os outros também. Eu achei boa essa postagem porque relembrou como eles gostam de um hospital, mas isso é mais o lado folclórico. Eu acho que o lado mais importante é aquilo que a Gabi destacou agora há pouco, né, Perfeito. Pedro? O fato a Michele não quer aparecer na foto porque o Flávio foi à convenção no Distrito Federal do PL. Ela não foi. Ela era o nome lançado. E não vai. Tive uma crise de enxaqueca. Parece aquela desculpa, né? Você se combina de sair com um amigo ou com uma amiga e na última hora você fala, pô, eu tô com uma crise de enxaqueca, não vai dar, viu? Vai indo você que eu não vou, não. Boa, Rodrigo. Agora, Gabi, ela não mandou nenhum papelão dessa vez, né? No lançamento do Flávio, né, da candidatura do enteado, ela mandou um papelão lá, né? Fez literalmente um papelão. Fez um papelão. Dessa vez não dava nem para mandar o papelão, porque o papelão seria ela no hospital, aí usando essa cartada mandrake que não cola mais, né? Agora, eu fico pensando no DF, né, no Distrito Federal, o Gabi. Eu sou de uma
formação, né, que os meus professores eram daqueles, Rodrigo, que acreditavam em Brasília. Eu fico pensando aonde está agora Niemeyer, Lúcio Costa, JK, vendo para onde o projeto de Brasília, que era uma concepção de uma cidade única, futurista, né, que geraria um Brasil novo, né, no ambiente dos anos 50, como eles estão se revirando no túmulo agora. Porque nós podemos ter um triângulo ali da maldade. Né? Nós estamos falando de Damares ser governadora de Brasília. Imagina o que a Damares... Qual é o projeto da Damares para governar um estado? E as duas senadoras seriam ninguém menos do que a Michele Papelão e Bia Kicis. Então, veja, o que foi a utopia de Brasília, né? Que eu ainda continuo acreditando aqui, e para onde Brasília foi jogado nesse momento. Não, eu acrescentaria só, nessa lista que você trouxe, o Darcy Ribeiro, né, que foi o fundador, o idealizador da UNB, Universidade de Brasília, e o governador progressista que Brasília teve no passado, Cristóvão Buarque, que tinha sido reitor da UNB, e Brasília, naquela época, elegia gente progressista, né, pensadores, um pouco nessa linha do que você falava. O Cristóvão Buarque, que era um cara da educação. Foi ministro da educação, era meio do PT, meio do PDT, assim, transitava entre os dois, né? E tinha essa utopia da educação, dos CIEPs, etc., da educação pública. E hoje Brasília está entregue na mão dessa turma, incluindo o Ibanez, que vai escapando de todas, mas ajudou o golpe de 8 de janeiro e agora ajudou no escândalo do Master, né? Uma coisa impressionante. Agora, gente, quando vocês estavam aqui trazendo essas análises, esses destaques super importantes, eu estava aqui me deparando com mais uma notícia, mais um ataque do Ronaldo Caiado contra o Flávio Bolsonaro. Toda semana ele inventa um apelido novo, faz um ataque, um deboche. Sabe qual é a nova? Depois de candidato Kinder Ovo, né? O Caiado chamando o Flávio de candidato Kinder Ovo, de frango de granja. Agora a nova, ele diz o seguinte: eu sou agro raiz, não sou sabor agro. O Flávio é sabor agro. Ele deu uma entrevista para o My News e fez essa afirmação, querendo afastar, né, o eleitorado que já é ali mais realmente próximo do Caiado, né? Ele tem mais afinidade com esse eleitorado, aproveitou para puxar e tentar ali, né, mais uma vez, fazer uma chacota do Flávio Bolsonaro, né? Toda semana ele está trazendo uma nova. Mas tá difícil a situação do Caiado, né? Assim, faltam 2 meses para o primeiro turno. Tá? A gente está achando que está longe, é que nem Copa do Mundo. A hora que você vê, toma um susto, a abertura da Copa começou, né? A eleição faltam 2 meses. Daqui a pouco começa o programa eleitoral na televisão, né? Tá servindo para rachar mais a extrema-direita, né? Mas o Flávio vai se consolidando mesmo com esse nome. Acho que vai até o fim, o Flávio Bolsonaro mesmo. Todo mundo apostando, não, vai aparecer um escândalo. Dessa vez vem um escândalo que vai obrigá-lo a renunciar. Eu não acredito nisso, Pedro. Acho que nunca acreditei, na verdade. Eu acho que tem um projeto, né, da direita nesse sentido. Tem uma operação, né? Tem uma operação, exatamente. Mas eu acredito que não é forte o suficiente, com os elementos que a gente tem no momento, para poder tirar ele da jogada, né? Agora, tanto a candidatura do Caiado como a candidatura do governador lá de Minas Gerais, o Romeu Zema, são candidaturas melancólicas, né? Eles não falam para ninguém, eles não têm um eleitorado, eles não têm base, é inacreditável. E essa disputa aí, ela é muito reveladora, essas críticas que o Caiado faz ao Flávio, porque com relação ao agro, sabor agro, que a Gabi traz muito bem, porque, no fundo, eles estão brigando para ver qual que é a candidatura mais escravagista, mais escravocrata. Né? O Caiado é muito ligado à terra, é muito ligado à questão do latifúndio, às grandes propriedades, né? E ao trabalho servil. Então, eles estão batendo cabeças. E só para colocar mais um elemento, né, o candidato da Missão, do Partido Missão, é o Renan, que também é uma face, digamos, a face jovem disso, né? Então, eu via um meme, Gabi, que dizia o seguinte, né? Os fascistas velhos, eles têm um candidato, Flávio Bolsonaro. E os fascistas jovens têm o seu candidato, que é o Renan da Missão. É o quadro da direita hoje. É isso. Então, a direita, que tenta ser terceira via, mas é direita, tem essas duas possibilidades. Ou é Caiado, ou é Renan Santos. Daí é isso, né? É a direita de sapatênis ou a direita... o agro raiz, né, do Caiado. Ou ainda a direita da machosfera, da anomia, né, que é a do Renan, né? É do Renan e é da machosfera. Red Pill. E por aí vai. Exatamente. Bom, gente, falando aqui, a gente estava falando sobre Flávio Bolsonaro, a gente teve o nosso lançamento, né, do nosso documentário recentemente, A Verdadeira História sobre o Filho 01, que é uma investigação jornalística,
o nosso documentário. E você pode aproveitar para apoiar o nosso jornalismo independente e também virar um membro do ICL para sempre. Então, você vai lá em icln2.com.br e garante, hoje é o último dia para isso, tá? Para receber os nossos presentes aqui. Eu tô com uma caixa, Rodrigo, que tá escrito confidencial, mas ela já não é, para quem nos acompanha aqui todos os dias, ela já não tá mais tão confidencial assim, né? Vamos falar a verdade. Porque a gente já deu spoiler sobre... Eu até já decorei o que o que o pessoal do ICL vai ter acesso. Mas é bom mostrar, né? Vou pegar 2 aqui. Vai lá, Gabi, você vai com os livros. E aí, ó, primeiro, então, temos o Como as Democracias Morrem, né, do Levitsky, e também do Ziblatt, que é um manual para entender a extrema-direita no mundo, aqui no Brasil também. O Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, também uma oportunidade para você, finalmente, se você ainda não leu, porque é uma leitura obrigatória, você ter acesso aí ao livro da Ju Dalpiva. E aí tem aqui na minha mão, aqui, isso, obrigado. Eu ia falar, corta para a câmera 3, apresentadora antiga adorava, corta para a câmera, mas o pessoal sabe muito melhor cortar do que quem fica aqui falando, né? Então, a revista Liberta, impressa e auditável, né, Gabi? Isso aí. Né? Impressa e auditável. E esse resumo aqui da denúncia do Ministério Público do Rio contra o Flávio Rachadinha, contando as histórias dele lá do Rio de Janeiro. É uma caixa quase assim de colecionador para essa eleição de 2026. Aliás, eu quero, hein, Gabi? Eu quero, hein? Ó, eu também tô de olho nessa caixa, vou te falar a verdade, viu, Pedro? Vou só ressaltar aí o livro da Juliana Dalpiva, né? Eu tive no lançamento dela, lá em Poços de Caldas. É um livro, quer dizer, qualquer um que lê esse livro, né, sabe do que nós estamos falando quando se fala de família Bolsonaro. Isso. É um livro extraordinário. Eu pensei que você ia falar qualquer um que lança um livro em Poços de Caldas é um autor extraordinário. Também. Também. É um livro para entender o clã Bolsonaro e entender o Brasil, né, no fim das contas. Então, ó, ressaltando aqui, vá em icln2.com.br porque essa é a última oportunidade para ter acesso aos nossos presentes, tá? E aqui na tela também tem o nosso QR Code para você acessar. Vamos seguir agora para o nosso giro de notícias? Bruno Concílio, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Vamos começar com uma notícia exclusiva. A Justiça Federal determinou a primeira condenação de um militar por estupro durante a ditadura. O ex-sargento do Exército, Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, conhecido como O Camarão, foi condenado pelos crimes de cárcere privado, qualificado e estupro cometidos contra a historiadora e militante política Inês Etienne Romeu em 1971. A pena fixada foi de 12 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão em regime inicial fechado, além da perda do cargo militar, o público militar. Agora a gente vai falar de pesquisa. O novo levantamento da BTG Nexus, divulgado hoje, mostra que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro continuam tecnicamente empatados, na margem de erro em um eventual segundo turno das eleições, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado. De acordo com o levantamento, no segundo turno, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 45%. E no primeiro turno, o presidente Lula tem 41% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro marca 37%. O ministro do STF, André Mendonça, fez um pedido de informações sobre o andamento da investigação das fraudes no INSS para a PF, mas não abriu investigação contra o diretor Andrei Rodrigues, ao contrário do que especulava a imprensa. O Mendonça pediu um relatório detalhado sobre o estado da investigação, quem já havia sido ouvido, o conteúdo dos depoimentos, etc. E a resposta da PF foi que a nova coordenação não tinha pessoal suficiente para produzir imediatamente o balanço solicitado e precisava de mais prazo. E foi essa explicação que abriu uma nova frente de questionamentos do gabinete. É com você, Gabi. Muito obrigada, Bruno Concílio. Eu quero aproveitar aqui para fazer uma observação. Uma das notícias aqui urgentes que o Bruno traz para a gente é sobre a Justiça Federal determinar a primeira condenação por estupro cometido na ditadura, né, contra um militar. Esse é um trabalho, ali ressaltando, da Juliana Dalpiva, né, que acompanhou esse caso da Etienne, assim, por 15 anos,
que ela cobriu essa história, né? Então é um marco muito importante. Claro que a gente não vai fazer as pazes com a nossa história, mas é um primeiro passo para um acerto de contas, talvez, com a nossa história. Ô, Gabi, esse caso tem a ver com a Casa da Morte lá em Petrópolis, Isso, exatamente. né? Eu, quando tinha um blog, a primeira notícia que eu trouxe no meu blog foi a condenação do Ustra. Mas o Ustra foi uma condenação civil. Por quê? A interpretação da justiça naquela época de que você não podia condenar criminalmente, porque tinha a lei da anistia, mas ele foi declarado torturador e foi condenado não, mas houve uma ação declaratória de que o Ustra era oficialmente um torturador. Agora é muito mais importante, é histórico. É a primeira vez que um militar é condenado criminalmente por estupro e essa violência teria acontecido lá dentro da Casa da Morte, em Petrópolis, na região serrana do Rio, e a vítima foi a Inês Etienne, que foi a única sobrevivente, a única pessoa que saiu viva da Casa da Morte, porque o nome já diz tudo, né? Ninguém saía vivo. Ela saiu e conseguiu dar o relato do que acontecia nesse local, que depois foi localizado. Existe até hoje a casa lá, né? Enfim, a matéria está no portal, importantíssima, vale a pena ler em detalhes sobre a condenação, vai se fazendo justiça aí em relação a Inês, que já é falecida a essa altura, mas o estuprador condenado, aquele que a violentou. E uma reportagem que vem na esteira daquela série especial Bandidos de Farda, dúvida, né? Que o ICL, os nossos repórteres, a Juliana, o Igor Melo, enfim, e outros repórteres, Chico Otávio, eles falaram, né, sobre uma série de informações novas sobre esse caso, inclusive envolvendo a Casa da Morte lá em Petrópolis. Então, um trabalho, assim, fundamental da nossa equipe de jornalismo do ICL. Vamos seguir aqui com mais destaques? Bora. Mais um destaque que a gente traz aqui é a extrema-direita procurando sarna para se coçar, né? Mais uma vez atravessando a rua para escorregar na casca de banana. Em um momento em que há um desgaste na campanha do Flávio Bolsonaro, vem um aliado, pelo menos supostamente aliado, que é o Nicolas Ferreira, e decide ressuscitar uma página bastante traumática da nossa história, né? Eu vou explicar. Ele traz de volta o negacionismo com que a extrema-direita e o próprio Jair Bolsonaro lidam com a ciência, falando sobre a pandemia de Covid-19. Se você não acompanhou essa história, a gente vai explicar aqui direitinho como é que ele acende, ou reacende, melhor dizendo, essa chama, né, da desinformação na ciência, que, na verdade, nunca ficou apagada. O Nicolas foi para as redes sociais gravar um vídeo e atacar o médico Anthony Fauci, né, com base numa audiência do Senado estadunidense. Essa sessão nos Estados Unidos, muito resumidamente, foi convocada por um comitê liderado por políticos do Partido Republicano. O Fauci, ele rivalizou com o Trump naquela época, na pandemia. Eu não vou nem entrar no mérito de todas as decisões do Fauci, mas nessa audiência ele convocou a 5ª emenda da Constituição, quando ele se coloca nesse lugar de não responder às perguntas dos políticos. E, em resumo, os republicanos querem um bode expiatório, né? Ampliar a disputa com a China também nesse sentido, né? Falando sobre a origem do vírus e tudo mais. Mas o importante é o seguinte, como é que o Nicolas entra nesse caso? Ele quer reescrever a história, distorcer o que aconteceu. Então, ele aproveitou o caso do Fauci para atacar as vacinas, que salvaram milhões de vidas, voltou a promover a hidroxicloroquina, acreditem vocês, a essa altura do campeonato. E assim ele também tenta, consequentemente, livrar o Jair Bolsonaro da culpa, né, do peso das mortes aqui no Brasil. Só para lembrar que a gente ultrapassou a marca de 690 mil mortes e depois a Associação Brasileira de Saúde Coletiva estimou, em um estudo, que 75% dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né, se o Bolsonaro tivesse feito o trabalho dele. Então, ao trazer essas falas, o Nicolas Ferreira, ele nos lembra de todas essas ações criminosas. Eu imagino que na cabeça de vocês esteja muito fresco também tudo, né? Essa ferida está muito aberta ainda em toda a nossa sociedade. A gente lembra que o Ministério da Saúde estava enviando cloroquina para Manaus quando eles não tinham oxigênio. Quando 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, elas foram ignoradas, o Bolsonaro estava fazendo piada, dizendo que as pessoas, né, que quem tomasse ia virar jacaré, que o Pazuello, que se dizia ali um especialista em logística, ele trocou remessa de vacina e enviou para o estado errado, enfim.
a gente voltou mais uma vez para um debate da ignorância contra a ciência, né? Eu volto a dizer que parece que a extrema-direita quer manter a sua base radicalizada, alimentando teorias da conspiração, mais uma vez, desviando a atenção do que realmente importa e do que pode, de verdade, naufragar com a campanha do Flávio Bolsonaro. Só que esse tiro, eu acho que ele pode sair pela culatra, né? Porque o que o Brasil tem feito nos últimos anos é tentar reconstruir tudo isso na contramão desse desmonte, né, do isolacionismo, científico, voltando a fortalecer o SUS, então, o governo Lula, né, instituições importantes como a Fiocruz, como o Instituto Butantan também, responsável pelas vacinas. Então, hoje a gente sabe que o nosso sistema de saúde, proteger o nosso sistema de saúde é um sinônimo também de proteger a nossa democracia, um antídoto contra todo esse projeto de morte e de necropolítica. Então, para trazer aqui para a bancada, Pedro e Rodrigo, acho que os brasileiros não esqueceram, né? Quem foi que negligenciou a vida das pessoas em nome de um projeto político, autoritário, enfim, e anticientífico. Olha, Gabi, eu acho impressionante, mas encaixa. Outro dia a gente estava falando sobre isso. Por que os bolsonaristas estão trazendo de volta esses temas que são a espinha dorsal do bolsonarismo raiz? Então, atacar as urnas. Você vai ticando assim, vai entrando. Atacar as mulheres. Pode dar o ok, que era o que o Jair fez lá em 2018. Atacar as urnas. Opa, esse aqui também está na lista. E agora, atacar as vacinas. E aí a gente diz, mas eles não perceberam, fizeram isso e perderam em 22. Eu fico olhando assim, me parece aquilo que você disse outro dia para mim, Gabi, que eu repeti aqui no ar, que eles estão jogando talvez não para ganhar, mas para manter a base unida a essa altura. Não que se puderem ganham também, mas me parece que o mais importante, eles perceberam que essa base estava meio dispersa nos últimos meses, depois que o Flávio escolheu o caminho de tentar se vender como falso moderado, né, como moderado e tal, dispersou, porque ele parou de falar aquilo que anima a base bolsonarista. Então, eles estão voltando para esses temas. Eu acho que isso não é à toa. O Paulo Figueiredo lá fazendo ataques absurdos às mulheres. Quando ele faz um, a gente fala, nossa, que absurdo, ele vai e faz um segundo pior. Agora o Nicolas atacando as vacinas e a ciência, e a gente fica olhando e falando, eles não aprenderam, eles querem perder de novo? Talvez eles queiram perder. E o que preocupa é que nessa lista de atacar as mulheres, atacar as urnas, atacar a ciência, o quarto é atacar a democracia, como eles fizeram com o 8 de janeiro. Então, tudo isso me parece uma preparação para depois dizer, tá vendo? Pelo voto não vai, vamos para a pancada mesmo, vamos para provocar, nós somos antissistema, então esse sistema não vale mais nada, vamos para um confronto aberto. Eu acho muito chocante, né, que voltem a fazer esse discurso tão abertamente e mostra como ainda o mundo está dominado por essa, pelo menos o mundo ocidental, né? A gente fala o mundo, mas o mundo ocidental aqui, as Américas estão dominadas por essa lógica ainda da extrema-direita. Né? Sem dúvida nenhuma, Rodrigo. Isso é uma questão orquestrada, né? Ela não é um ato isolado. Queria lembrar que o Nicolas Ferreira, que é o deputado mais votado do Brasil, lá de Minas Gerais, ele não estava presente no lançamento da candidatura do PL, de Flávio Bolsonaro. Ou seja, o campeão de votos deles não estava presente na candidatura do presidente, né? Do candidato a presidente. E isso também mostra todos esses rachas na extrema-direita. Agora, vendo o Nicolas Ferreira aí na imagem, né? O Bolsonaro lá atrás, ele jogou como a sua quase que uma propaganda de marketing, né? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que ele dizia lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que eu diria que é quase um ato falho daquele sujeito que quer se sabotar. Porque se você conhece a verdade, você não vota numa gente dessa. Mas eu diria que o versículo certo para esse pessoal, né? O Eduardo Moreira já tem umas aulas sobre a Bíblia, né? E tal, leu a Bíblia toda e tal. Eu também sou um leitor. Mas o versículo certo deles é João 10:10, que diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Mais do que qualquer projeto, Rodrigo, eles são movidos por um espírito, no sentido hegeliano, que é o espírito da destruição, da morte, do roubo. Quem é que compra 51 imóveis com dinheiro vivo? Quem, Gabi? Quem compra 51 imóveis? Lembra daquela frase do guru deles, lá atrás, que dizia o seguinte, o Olavo de Carvalho, nós precisamos destruir o Brasil primeiro. Nós precisamos destruir o que tem.
que foi o que eles fizeram 4 anos. Mas mais do que roubar e do que destruir, eles têm um espírito de morte também, que é negar a ciência, que é negar vacina, antivacina. Então é isso que essa gente veio fazer, matar, roubar e destruir. Viva la muerte, dizia um fascista espanhol, né, lá na época do Franco. Uma vez ele foi confrontado dentro de uma universidade, né, e falou assim, por que vocês defendem, né, o sujeito representante do pensamento universitário, do pensamento mais iluminista, dizia, mas vocês estão pregando a morte, viva a vida. E o sujeito levanta e fala, não, viva la muerte, viva la muerte. Se for necessário, viva la muerte. Isso é da natureza da extrema-direita, né? Natureza. Mas vamos seguir aqui. O Milei voltou a atacar o presidente Lula, mas antes disso quero chamar aqui nosso convidado neste N2, que é Jamil Chad, para conversar com a gente. Jamil, boa noite para você, bem-vindo. Oi, Gabi, boa noite. Rodrigo e Pedro, bom te ver também. Estamos aqui de volta. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta, Jamil, para a gente falar sobre essa entrevista, né, ao canal argentino La Nación Más, em que o Milei chamou o presidente Lula de ladrão e corrupto. Mal saíram, né, a Argentina e o Brasil, se é que saíram já dessa tensão e essa crise até diplomática depois que o Milei participou da convenção ao lado do Flávio Bolsonaro, se referiu ao presidente Lula como presidiário, atacou também o STF e é o que tudo indica, realmente o Milei virou a linha auxiliar, né, Jamil, do Donald Trump. Sem dúvida, Gabi, e é muito interessante essa história porque a gente precisa sair desse prisma de um confronto Brasil-Argentina. Não é Brasil e Argentina, é o Milei atuando por procuração justamente a partir do interesse norte-americano. É uma guerra por procuração, né? A gente já teve isso ao longo da história de várias formas, muitas delas bélicas, óbvio, né? Mas nós agora temos uma realidade muito, eu diria, clara na América Latina. América Latina com países que hoje, continência justamente a Donald Trump, que são países hoje que são uma espécie de protetorados norte-americanos, que têm o seu próprio orçamento, no caso da Venezuela, desenhado por Marco Rubio. No caso da Argentina, Milei sabe que depende do apoio financeiro dos Estados Unidos para poder governar. Então, existe hoje na região algo, eu diria, inédito nos últimos, pelo menos, 30 anos. Países que respondem diretamente a ordens dos Estados Unidos, não apenas numa relação bilateral entre eles e os Estados Unidos, mas para fazer dano ou para, de alguma forma, influenciar a própria região. E é isso que nós estamos vendo com Javier Milei. Não vamos aqui nos confundir sobre qual é a orientação, a motivação. Não, isso é muito claro. Estamos no meio de uma campanha eleitoral e essa campanha eleitoral vive, segundo o próprio Palácio do Planalto, a maior ingerência no país desde 1964. É assim que o Palácio do Planalto tem visto, falei com gente nesses últimos dias no Palácio do Planalto, é assim que o Palácio do Planalto tem olhado para a situação. Agora, Gabi, vamos entender qual é a dimensão dessa ingerência. O Palácio do Planalto mapeou, eu diria, 3 caminhos dessa ingerência. A primeira delas é do próprio Donald Trump ou do seu grupo mais próximo, Marco Rubio, ministros, pessoas ligadas ao governo norte-americano diretamente na Casa Branca, fustigando o Brasil, criticando o Brasil, colocando tarifas, questionando decisões do próprio governo brasileiro. Então, o primeiro caminho de ingerência é o caminho, vamos dizer assim, da Casa Branca. O segundo caminho é justamente essa ingerência por procuração, ou seja, escolher nomes na região, não só Milei, como, por exemplo, o presidente do Paraguai, que outro dia também convocou o embaixador por uma frase do presidente Lula. Você pode não gostar, ela pode ser errada historicamente, mas fora até do contexto você convocar um embaixador de volta do Paraguai por conta de uma frase num discurso, mas é isso que o Paraguai fez. Então, o Paraguai também aumentando esse volume, também atuando por procuração, e a questão é saber se para por aí ou se nós teremos, por pelo menos 9 semanas, uma ação
dos aliados de Donald Trump na região contra o presidente Lula. Eu acho que a gente vai precisar ficar muito atento a essa vertente, porque ela é muito real. E a terceira via da ingerência são as plataformas digitais, obviamente, as plataformas sociais, que fazem o trabalho de disseminação de desinformação, de ódio e, claro, de uma tentativa de criar algum tipo de instabilidade política no Brasil. Então, o mapa é esse. 3 caminhos de ingerência permanentemente acionados, quando não é um, é outro, e nós teremos, sem dúvida nenhuma, 9 semanas de muita tensão na região, na relação do Brasil com os Estados Unidos e, eu diria, nas redes sociais. Não serão semanas fáceis e eu suspeito que muito mais vem pela frente. Não serão 9 semanas e meia de amor, né? Isso só para os mais velhos, né? Tinha aquele filme 9 semanas e meia de ingerência, né? Que era o filme 9 semanas e meia de amor. Agora, o Milei, me parece que essa ingerência do Milei aqui no Brasil, é claro que ele atuou, não é Brasil e Argentina, o Jamil matou aí a charada logo na abertura da fala dele, mas eu tenho a impressão que foi melhor para o Milei do que para o próprio Flávio Bolsonaro, né? O Milei está recolhendo vantagens disso, né? Porque ele se apresenta como uma liderança útil para o Donald Trump. Ele se coloca até acima da família Bolsonaro, está dizendo, olha, o Jair está preso, os filhos aí são meio atrapalhados, conta comigo, eu espalho o terror da direita aqui pela América Latina, deixa comigo, né? Então o Milei, nesse momento, está fazendo esse papel também como uma forma de tentar se recuperar internamente na Argentina. Ele está com a popularidade em baixa, mas os peronistas também estão divididos, está uma confusão na Argentina. Então, ainda tem jogo para ele politicamente. Acho que ele está apostando nesse confronto com o Brasil e com a esquerda para tentar se cacifar internamente lá na Argentina, Gabi. Não sei se o Jamil quer completar. Jamil, pode fechar, por favor. Eu acho, Rodrigo, que você tocou num ponto importante. A quem beneficia esse ataque do Milei a Lula? Beneficia o Flávio exatamente? Ou beneficia Milei na sua relação com Donald Trump e na sua aposta local? Então, é uma espécie de pagamento, né, de volta a Donald Trump e, basicamente, uma sinalização a toda a extrema-direita norte-americana dizendo, olha, eu sou o aliado de vocês, eu sou esse porta-voz, talvez potente, ou como ele queira se apresentar para eles, mas eu sou essa voz que vocês precisam na região para fustigar quem vocês solicitarem. Então, hoje é Lula, mas eventualmente em outro momento pode ser qualquer outro nome, candidato ou situação política na região. Ele se apresenta, sem dúvida nenhuma, como um porta-voz, mas esse porta-voz não faz isso apenas por ideologia. Eu, sinceramente, às vezes eu duvido da ideologia dessas pessoas. E você falava agora da vacina, Gabi. Muitas vezes eu duvido do negacionismo deles, porque eu acho que tem um componente que é muito mais da mobilização de massas do que da própria atitude pessoal de cada um deles, né? Alguns, sem dúvida nenhuma, são negacionistas, eu não estou dizendo isso, mas eu estou desconfiado que tem alguns arautos do negacionismo que, na verdade, manipulam o sentimento. E Milei faz basicamente o mesmo na região. Ele manipula justamente esses ataques para beneficiar. Milei jamais fará alguma coisa apenas por ideologia. Ele fará também eu diria, por estar entre aqueles que Donald Trump vai falar, aquele ali é meu aliado. Sem dúvida, Jamil, obrigada. E você foi um dos primeiros aqui a trazer esse alerta, né? No primeiro movimento aqui que a gente teve uma reação dos Estados Unidos, você já fez esse alerta. Obrigada mais uma vez, sempre importante contar contigo. Bom te ver, Jamil. Para te passar a palavra também, Pedro, porque sei que você tem observado esse movimento muito de perto. Não, perfeito. Agora, eu queria chamar a atenção, né, concordando com o Jamil, para o movimento que está sendo orquestrado, como bem disse aí na nossa chamada, né? Há uma orquestração desse movimento. Porque as intervenções nas eleições aqui no Brasil já começaram com essa nova onda de tarifaço, não é, Rodrigo? O Brasil é o país mais tarifado do mundo hoje dessa onda de tarifaço, mais do que a China.
pelos Estados Unidos. Ora, se isso não é uma intervenção clara, como o sol do meio-dia, o que mais será? E como disse o Jamil, nos próximos 3 meses, nós estamos há 3 meses aí dessa Copa do Mundo, que vai ser essas eleições, muitas outras coisas virão. A própria presença do Milei aqui, que inclusive eclipsou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Na candidatura, no lançamento da sua própria candidatura, ele foi coadjuvante. Ele conseguiu não ser protagonista no lançamento da sua candidatura, porque quem roubou a cena foi Milei e aquelas declarações escalafobéticas dele, agredindo o nosso executivo, o nosso judiciário, agredindo o próprio Brasil no limite, né? E aí a questão das eleições, né? Das urnas, que faz parte desse movimento orquestrado. Então eu tenho dito, Rodrigo, que além dessas intervenções que já existem, que vão se intensificar nos próximos 3 meses, se o presidente Lula vencer essa eleição, imediatamente vai começar um movimento, o terceiro turno, de contestação das urnas. E aí o Alckmin fez uma provocação muito interessante ontem no lançamento da campanha. O vice-presidente disse o seguinte: olha, se você não confia, quem não confia nas urnas, não devia nem disputar. Então, eu acho que esse conselho do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele é muito importante. Pedro, obrigada por essa sua fala. Eu quero também aproveitar aqui para lembrar você que hoje é segunda-feira, então temos Chico Pinheiro Entrevista e a gente vai relembrar uma das entrevistas mais importantes do programa com a Bruna Lombardi. Vamos assistir um trechinho? Vamos lá. Uma vez um jornalista famosésimo, entendeu? Daqueles tipo top que foi fazer comigo as páginas amarelas da revista Veja. E assim que ele começou a entrevista, eu desliguei o gravador, falei, olha, eu não vou dar essa entrevista, eu vou botar você para... vou pedir para você ir embora. Nossa. E ele só gritava assim, falava, mas como? Eu sou fulano, isso é páginas amarelas da Veja. E ele veio do Rio, né? Tinha vindo do Rio. E eu falei, sinto muito, eu não vou fazer. Então, por quê? Porque a entrevista que ele queria que eu desse não era a entrevista que eu ia dar. Então, quando existe um confronto, você tem que se posicionar. Não é brigar, não é dar murro em ponta de faca. Você não vai mudar as pessoas, sabe? Você não vai conseguir. Se o cara é mega machista e quer fofoca de bastidor de TV Globo para saber quem come quem, que você não é essa pessoa de fazer isso, ele tem que ser colocado para fora. Então uma conversa que a gente acompanha aí a partir das 6h30, logo depois do N2, você fica junto com a gente, que vai ser colado o programa do Chico Pinheiro, e eu volto aqui a chamar a nossa mesa para o nosso giro de notícias. Bruno Concílio de volta. Boa noite, Gabi. Vamos começar falando de eleições. Em São Paulo, o palanque do Flávio ele já está definido. O governador Tarcísio de Freitas lançou a candidatura à reeleição pelo Republicanos, ao lado do 01, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e dos candidatos da extrema-direita ao Senado, o André do Prado, do PL, e o Guilherme Derrite, do PP. Em seu discurso, o Tarcísio ele mostrou toda a submissão em relação ao ex-presidente. Ele fez questão de falar, abre aspas, nós amamos Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas. E nessa mesma linha das eleições, o senador Cleitinho, do Republicanos, acaba de anunciar que não vai concorrer ao governo de Minas Gerais. Na semana passada, o presidente do partido, o Marcos Pereira, já havia descartado o nome do senador para concorrer ao governo de Minas, mas o Cleitinho ainda estava insistindo. E se as eleições estão a todo vapor, o Congresso está a passos de tartaruga. A volta após o recesso parlamentar, prevista inicialmente para essa semana, foi empurrada para o dia 10 de agosto. Isso porque tanto a Câmara quanto o Senado decidiram não realizar sessões deliberativas nessa semana. E agora esse calendário reduzido deve dificultar o avanço de propostas que ficaram pendentes no primeiro semestre de 2026, como a PEC do fim da escala 6x1, da segurança pública e da política nacional de minerais críticos. É com você, Gabi. Muito obrigada, Bruno Concílio. Boa noite para você. A gente segue aqui ainda para trazer mais uma notícia. Rodrigo e Pedro, o presidente do Republicanos, disse a Flávio Bolsonaro que a maioria do partido é a favor da neutralidade. Reportagem que sai aqui no jornal O Globo, de Brasília. Então, ainda o Flávio Bolsonaro não desistiu, né? Ele está em conversas com a dirigência do partido,
Mas, ainda assim, o Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicano, já adiantou que 17 dos 27 diretórios estaduais decidiram pela neutralidade na disputa presidencial. Então, mais um desafio aí para a campanha do Flávio. Ficou sem nenhuma aliança importante, né? União Brasil, progressistas, republicanos não vão com ele. O PSD já não ia porque tem candidato Caiado. E o MDB também ficou neutro porque é o que está mais próximo do Lula, né? Desses partidos assim de centro. Então, o Flávio Bolsonaro ficou sem nenhum apoio. Talvez o Podemos, né? O último partido que falta aí se definir desses partidos com alguma relevância, Pedro. Perfeito. E aí nós temos eu não sei o que é pior para o Flávio Bolsonaro, Rodrigo e Gabi. Se é a ausência de apoios desses grandes partidos, nenhum desses dirigentes dos grandes partidos estavam no lançamento da campanha dele, ou se é os apoiadores que ele já tem. Quem é o cabo eleitoral dele? Eduardo Bolsonaro, que está fugido lá nos Estados Unidos e que comemora a tarifa sobre o Brasil. Paulo Figueiredo, que diz que mulher não pode votar, sujeito representante da misoginia e do machismo. Michele, de papelão, porque a Michele mesmo não vai na convenção para apoiar ele. Então é uma situação dramática. O que é pior? Não ter o apoio desses tradicionais ou ter o apoio de quem ele tem? Tá numa situação... Gabi? Tá, e ainda sem vice, né? É aquilo que você falou no Urgente. Não tinha vice, não tinha nada, né? Candidatura muito engraçada. Candidatura muito engraçada. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Bora. Quem você acha que deveria ser o sucessor de Lula? Você que nos acompanha aí no YouTube, votou Fernando Haddad, 86%. Então, aqui, o resultado da nossa enquete que a gente traz no programa, e quero deixar um resultado da nossa enquete e também um recado para você que nos acompanha, porque hoje, 8 horas da noite, a gente vai ter uma exibição especial da nossa homenagem a Monty Roberts. Então, ele que é considerado um dos maiores nomes da equitação mundial, referência em métodos de treinamento sem violência, o Roberts morreu nesse sábado, dia 1º de agosto, aos 91 anos, acompanha junto com a gente e, claro, mais uma vez, os nossos sentimentos aqui também. E que foi um grande mestre do Eduardo Moreira, exatamente, né? O Monty Roberts, além de um amigo, mas um mestre nessa área, que o Edu antes passou firmemente por essa área e teve o Monty Roberts como aquele que o iniciou nisso, né? E que abriu os caminhos para o ICL existir, né? Ele mesmo é o que disse o próprio Eduardo. É isso. Uma dica cultural, tem o livro do Edu sobre o Monty Roberts, que é o Encantador de Homens, né? Porque o Monty Roberts tem o Encantador de Cavalos, o Edu fez o Encantador de um belíssimo livro. Isso. Maravilhoso. Obrigada, Pedro, pela lembrança. Agradecer também a nossa audiência, Luana Rosa, Francisco Salles, Magda Lúcia, Sueli Guimarães, Luiz Carlos e todos que nos acompanharam aqui nesse começo de semana. Pedro Costa Júnior, um prazer sempre ter você na nossa bancada. Gabi. Obrigada, meu querido. Radiante. Venha mais. E Rodrigo Viana, meu parceiro Tamo aqui junto. todos os dias. Tamo junto. Guto. Amanhã estamos de volta, pessoal. Boa noite para vocês. Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre, vem com a gente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.